Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores governantes, senhor Vice-Presidente, na parte final da intervenção referiu que há mais vida para além do plano de ajustamento económico e financeiro. Disso não temos dúvidas. O plano de ajustamento termina a 31 de dezembro de 2015. Nós temos dificuldades em ver a vida para lá do dia 1 de janeiro de 2016 com mais de 6 mil milhões de euros de dívidas para pagar. Não é o plano de ajustamento que nos tira a vida, é a dívida que está em cima das costas dos madeirenses. E já agora gostaria de saber, porque deve ter acompanhado e acompanhou com certeza, as diversas intervenções durante o ano de 2011 e início de 2012, antes da assinatura do plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. É que eu julguei que uma dívida oculta, os responsáveis não eram ou não são o povo da Madeira e do Porto Santo. E as intervenções do Sr. Primeiro-Ministro ao longo dos tempos foi tratar os madeirenses como cúmplices dessa dívida oculta e não como vítimas por parte de um governo que é o seu governo. E a questão que eu coloco é como é que vê esta questão. Se acha que os madeirenses são cúmplices da dívida oculta e se acha que os madeirenses merecem este plano de ajustamento que Vossas Excelências assinaram com o PSD, CDS-PP a nível nacional. Uma segunda questão tem a ver com as facturas ocultas, a dívida oculta. No segmento da anterior, 1.100 milhões de euros de dívida oculta. E vamos ver os discursos. Alberto João Jardim diz que ocultou a dívida numa determinada fase do processo porque não queria que o Governo da República travasse os investimentos na Madeira. Depois veio o senhor secretário do Plano e Finanças afirmar que conhecia a dívida oculta numa determinada fase do processo. A última fase do processo que conhecemos foi quando tive cá o senhor secretário do Plano e Finanças e que diz que desconhecia aquelas facturas de 1,1 mil milhões de euros. E que havia contabilidade paralela na Secretaria Regional de Santos Costa. Eu pergunto, um governo regional, se de facto esta tese do Sr. Secretário das Finanças é verdadeira, um governo regional que desconhecia também a dívida oculta, segundo a tese do Sr. Secretário, que quem tinha contabilidade paralela era a Secretaria do Plano e Finanças, eu deixo o desafio a esse governo regional inocente, que aguarde pela Justiça e pelas decisões da Justiça antes de comprometer os madeirenses em relação a esse 1.100 milhões de euros. Antes da Justiça se pronunciar, o Governo Regional não devia pagar onde estão, nem assumir que esses 1.100 milhões de euros são dívida legítima do povo da Madeira. E deixava este desafio ao Governo Regional para agir em conformidade. E, em terceiro lugar, a questão que eu quero colocar tem a ver com estes fenómenos que temos tido, desgraças, infelizmente, para a região autónoma da Madeira, mas tivemos um recentemente. Eu recordo, em 2010, quando aconteceu isto na Madeira, veio cá o Primeiro-Ministro, fez reuniões com o vosso Governo, reuniu com o Presidente do Governo, reuniu com Vossas Excelências. Desculpe, está a adivinhar? Parece que temos um zandinga aqui na Assembleia. Tenha calma, não adivinha a minha intervenção. Reuniu com o Presidente do Governo, fez uma lei de meios para acudir à região autónoma da Madeira. Eu não estou a pedir que o Sr. Primeiro-Ministro venha à Madeira, que eu sei que era isso que estava a adivinhar. O que eu pergunto, porquê que o Presidente do Governo foi para Machique e não teve o mesmo tipo de atitude e procedimento? Ignorou a Câmara Municipal, ignorou o Presidente da Câmara Municipal, andou clandestinamente na freguesia do Porto da Cruz, e eu agora também deixava aqui outra questão. Já que o Sr. Secretário do Plano e Finanças disse aqui ontem que afinal vai arranjar 5 milhões de euros para acudir ao problema que ocorreu em Santa Cruz, em Machique e em especial no Porto da Cruz, eu gostaria de saber que parte dessa verba é para as infraestruturas agrícolas e responsáveis e da responsabilidade do Governo, e qual é a parte dessa verba que fica para a autarquia de Machique e de Santa Cruz. Ou então, pelo seu espanto,
quero crer que o Governo Regional não vai apoiar naquilo que são as obras municipais que foram destruídas em Machica e em Santa Cruz, em nada. E esse tipo de comportamento é muito diferente do que teve o Governo da República em relação à região autónoma da Madeira. Mas vamos ficar esclarecidos. O tempo vai nos esclarecer.